Passarei para o Eduardo Vieira. Eduardo, pode ficar à vontade para aumentar seu microfone aí, você é alto que nem eu. Tá bom assim, alô? Pode ficar à vontade, meu amigo. Alô, alô, tudo bem? Bom, muito obrigado pelo convite, vereador Douglas. Eu agradeço a todos que estão presentes aqui nessa casa. É uma honra danada vir aqui defender a língua portuguesa. E é uma honra particular estar dividindo esse momento com figuras ilustres como o professor Sérgio Pachá, o professor Sidney, o professor Robson, que ainda virá por aí, e os demais, né? Eu já tive a ocasião de estar nessa ilustre presença em outra ocasião, e as palestras deles são tão ilustrativas quanto divertidas, né? Então, eu não vou presumir aqui refazer o trabalho que eles fizeram de defesa de aspectos gramaticais e técnicos da língua portuguesa, porque eu falharia miseravelmente. Mas a diversidade intelectual é a diversidade que nos interessa, que deveria nos interessar a todos. Então, vou tratar de um outro aspecto dessa mesma questão, que é o aspecto ideológico, né, e político, que, sem dúvida alguma, está por trás, né, de todas as inúmeras incoerências que foram habilmente destrinchadas pelos dois professores, né? Ou seja, por que há tanta incoerência? Tudo que eles disseram é absoluta verdade e mostra para a gente como é clara a má intenção de quem faz a proposta de modificação da língua súbita, né, violenta até, de modificação da língua, enfiando, né, goela abaixo de toda uma população, na verdade de várias, porque isso se propaga, o português é falado em vários países, de uma forma completamente alienígena à nossa história, né, à nossa evolução linguística. Como o professor falou, a língua, ela muda, sem dúvida alguma, mas ela muda naturalmente, de forma tão lenta, que tal mudança é imperceptível. Então, qual é a alegação, né? O que esses defensores, na ausência de algum deles aqui, porque essa turma realmente não prima pela coragem, né? Então, na ausência deles, eu vou dizer o que normalmente é tido, né, como uma alegação de defesa dessa estapafúrdia, né, sugestão de uso de gênero neutro na língua. Bom, é a inclusão, é o respeito às diferenças, né? O militante vem aqui e diz assim, olha, evidentemente, né, quando a gente fala de um militante argumentando, ele joga fora toda a lógica. Militante não argumenta com lógica, porque se ele argumentasse com lógica, ele não seria um militante, né? É justamente a ausência de capacidade lógica que o leva à militância. Ou a militância precoce aleja nele a capacidade lógica, e daí ele vai ladeira abaixo, né? Então, o que o militante diria aqui? Ele falaria com a sua emoção, né? Nós temos que respeitar o nosso próximo, o nosso querido ali, o nosso homossexual, o nosso trans, o nosso isso, o nosso aquilo. Como se fosse necessário que nós colocássemos mudanças na nossa língua para que aquelas pessoas fossem respeitadas. Como se essas pessoas não fossem respeitadas em qualquer circunstância, particularmente quando a gente tem um arcabouço moral e ético calcado na ética judaico-cristã, na ética da caridade, na ética da valorização do ser humano da vida, não é? Então, todo ser humano deve ser respeitado, inclusive todas as vontades e apreços e desejos sexuais devem ser livres entre ele, seus parceiros, dentro da sua casa, portas fechadas, e ele que se entenda com Deus depois, né? Se houver alguma coisa errada nisso, não sou eu, nem ninguém aqui que deve se preocupar com isso, né? O problema não é esse. Bom, se o problema não é esse, se a língua não faz a menor diferença para o respeito dado a esses cidadãos, e que também deve ser dado a todo cidadão, né? O que está por trás disso? Aí eu trago para vocês as palavras
tenebrosas de uma figura tenebrosa chamada Saul Alinsky, que escreveu um livro tenebroso chamado Regras para Radicais, onde ele ensina pessoas, já naquele início de processo de degradação intelectual que eu citei anteriormente, né, como elas podem tropeçar e se precipitar no fundo do poço, se tornando, então, um radical regressista. Nesse livro ele diz o seguinte: a questão nunca é a questão sempre é a revolução. Bom, isso faz muito sentido em relação ao que foi exposto pelos professores agora mesmo. Se a questão que eles estão defendendo, né, é tão repleta de barbaridades, de incoerências, de furos lógicos, então qual será o real, né, a real intenção que está por trás disso? A real intenção está aí, é a revolução. Eles não estão brigando pela língua, muito pelo contrário. E eles não estão brigando pela inclusão, também muito pelo contrário. Eles estão brigando pela revolução. Mas aonde a inserção desses elementos dentro da nossa língua ajuda no processo revolucionário? Bom, nós viemos até aqui, né? Nós estamos aqui no que nós poderíamos chamar, pelo menos tecnologicamente, de o ápice da civilização ocidental. Eu divirjo, né, na minha opinião, o ápice da civilização ocidental deu-se durante o milênio brilhante, que é como eu chamo a Idade Média, né? Ali você tinha a união da matéria com o espírito, com a transcendência. Tudo isso dentro de um ambiente universitário, um sonho que eu só posso imaginar como foi, né? Uma grandeza maravilhosa que permitiria avanços mirabolantes, né? Mas aí veio o iluminismo, acabou com tudo, veio a Revolução Francesa e destruiu tudo, e aí nós temos o Barroso no STF. Mas, enfim, pois é. Então, o que acontece, né? Esse nosso tecido social, né? Essa nossa estrutura, que é composta de vários elementos, entre eles um código de confiança que permite que todos estejam aqui sem armas, né? Não está aqui ninguém preocupado que alguém vai esfaquear o outro, não sei o quê. Isso tudo foi conquistado com milênios de evolução gradativa, né? Tão lenta quanto a evolução linguística, na verdade, até uma comparação interessante, né? E por isso é que nós, que defendemos essa estrutura milagrosa, verdadeiramente, né, nós somos chamados de conservadores, né? Não é que a gente seja reacionário, que a gente goste de coisa velha necessariamente. Eu sou professor de robótica. Eu duvido muito que um militante psolista tenha ideias mais mirabolantes tecnologicamente do que eu. Eu realmente duvido muito. Mas eu sou um conservador. Por quê? Porque eu amo esse negócio todo, né? E eu tenho respeito, que aí é uma característica importantíssima desse debate todo. Por que eu tenho respeito? Porque eu tenho humildade. A gente só pode ter respeito quando a gente é humilde, né? Então, eu nunca levantaria de manhã e diria assim: eu vou dar um pontapé agora nessa língua, porque eu sei muito mais do que todos os milhões, né, de habitantes do Ocidente que desenvolveram essa língua toda, né? Haja arrogância. Essa é a arrogância típica dos revolucionários, né? O cara acorda e diz assim: bom, beleza, eu vou destruir o Palácio Monroe, né? Por que não? Por que não? Por que preservar a arquitetura? Por que preservar a arte? Eu vou desenhar uma pessoa com um nariz gigante e vou chamar de Abaporu. Show de bola. Por que não fazer isso, né? E por que eu vou olhar para os clássicos e eu vou aprender com eles, vou respeitar e vou aplaudi-los, né? Por quê? Então, o que essa gente quer, de fato, é desfazer a nossa sociedade. E um dos elementos fundamentais da formação da nossa sociedade é a língua. Então, eles atacam a língua, eles atacam a família, eles atacam a polícia. A polícia não é um elemento direto da sociedade, mas a polícia está atrelada ao uso de força para imposição da justiça. Sem força, não tem justiça, concordam? Ou alguém acha que se eu estiver na frente de um bandido com um fuzil, eu vou dizer para ele assim: está condenado, malandro, seu fuzil vai explodir. O fuzil não vai explodir. Quem vai explodir sou eu, se ele apertar o gatilho, né? Agora, se eu tiver com uma bazuca, aí eu explodo ele lá longe, muito antes de ele conseguir atirar com um fuzil em mim, né? Então, a polícia é um dos elementos que são demonizados, e todos, na verdade. A ideologia regressista, que é como eu chamo, ela tenta destruir a sociedade em todos os seus alicerces. Qual é o alicerce fundamental, ético, da sociedade ocidental? Está aqui um símbolo dele no meu peito, chama-se cristianismo.
O cristianismo, consequentemente, é o elemento mais atacado pela ideologia regressista. Vocês estão entendendo, né? Então, esse pacotão de ataques, nós vemos, né, um aspecto dele aqui no ataque linguístico, mas valia, então, eu citar isso. E não é só isso, né? Porque a língua, além dela ser um alicerce da nossa, vamos dizer assim, da nossa estrutura social, né, do nosso arcabouço, de onde nós vivemos mesmo, né? A língua também é a forma, o mecanismo que nós usamos para pensar, né? Esse relógio está mal posicionado aqui para mim, não consigo olhar para ele. Mas, enfim, a gente pensa com a língua, a gente pensa com palavras, não é verdade? Então, imagina, se você começa a criar regras conflitantes, regras incoerentes, regras malemolentes, né? Como gostam, eu vou falar de novo no nosso STF aqui, porque o que eu posso fazer, né? O nosso STF adora uma regra malemolente, né? Que uma hora quer dizer uma coisa e outra hora quer dizer outra coisa. Se a gente tem essas regras para a nossa expressão, como pessoal, que a gente vai conseguir pensar? Como a gente vai conseguir pensar quando a gente está pensando numa cadeira? A gente está pensando de fato na cadeira ou é numa mesa? Né? Quando a gente pensa num tanque de guerra, é um tanque de guerra ou é um tanque de lavar roupa em cima de uma esteira? Quando a gente pensa na grama, será que a gente tem que agora começar a pensar na cor azul? Porque a associação com a cor verde já é uma coisa proibida, ou talvez até de vez em quando, né? Quando interessar para um, quando interessar para outro. Como é que fica a nossa estrutura mental, como é que fica a nossa capacidade de formular pensamentos? Isso foi explorado de forma bastante divertida, né? No livro 1984, do George Orwell, onde os então delinquentes, né, que estavam no poder, criaram a nova língua. Na nova língua, você não conseguia pensar mais direito. Né? A sua capacidade cognitiva estava completamente, né, empacada por uma sucessão de ações destruidoras da língua. Sem língua, a gente não consegue pensar. E aí é o problema da pessoa que não lê. Né? Se vocês têm filhos, seu filho não está habituado a ler, fica lá mexendo no videogame o dia inteiro, tem que dar um jeito dele ler. Por quê? A leitura traz vocabulário. Vocabulário não é só para você falar bonito. Vocabulário é para você pensar de forma complexa. Uma pessoa que só conhece 500 palavras, ela só consegue pensar naqueles conceitos que estão expressos naquelas palavras. O resto ela não conhece. Isso se espelha, né, essa degradação que a gente está vendo, né, se espelha em todos os aspectos. O professor Sidney falou que a gente estaria alguma coisa como na beira do precipício, qualquer coisa a gente cairia, né? Eu acho, professor, que a gente está em plena queda livre, né? A gente está que nem o paraquedista, naquela posição de sela. Graças a Deus, a gente tem a resistência do ar, né? Então a gente para ali mais ou menos uns 200 km por hora, 170, né? Mas se a gente não puxar o paraquedas, a gente vai continuar caindo. Um exemplo dessa queda é o funk. Né? O funk. O funk, eu não consigo imaginar degradação musical maior. Né? A gente foi caindo, rolando, saiu lá de Bach e Beethoven e viemos tropeçando, batemos no funk. Talvez haja um alçapão embaixo do funk, eu não sei, mas é difícil simplificar o batidão, é difícil. E vulgarizar o pancadão, também eu acho que é uma tarefa que é bastante difícil. Então, esse é o cenário, né, de destruição, tá certo? Então, bom, voltando para o pretexto, né, do nosso amigo militante regressista, o que seria, então, de fato, né, um elemento de inclusão? O que a gente poderia fazer para incluir as pessoas na sociedade? As pessoas da sociedade, particularmente os mais carentes. Como a gente poderia usar a língua para incluir essa gente? Incluir, eu digo, elevar, não é verdade? Trazer para perto de nós. O cara é um mendigo, está lá na rua. Mendigo não é pessoa em situação de rua, tá? É mendigo. Ele está lá na rua. Ele está na rua. Não é uma situação, é um fato. Como é que a gente tira ele de lá? Aí eu remeto vocês a, por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis é um ótimo exemplo, né? Como é que Machado de Assis, que eu acredito, eu não conheço a biografia completa de Machado de Assis, mas eu ouso dizer que ele não nasceu milionário, né?
também ouso dizer que ele não era um louro de olhos azuis, Machado de Assis, né? Como ele se transformou num ícone verdadeiro, numa pessoa respeitadíssima mundialmente até hoje. Como ele entrou para a história como um dos grandes escritores da língua portuguesa. Com o domínio completo e maravilhoso da língua culta. Então, como é que você usa a língua para incluir? Você ensina para as pessoas, lá na tenra idade, a língua culta, justamente a forma culta da linguagem, para que aquela pessoa possa usar essa ferramenta maravilhosa, mágica, belíssima, que é a nossa língua portuguesa, tão bem empunhada pelos dois espadachins ali que me antecederam, e ascendam. Eu vou dar um exemplo de novo aqui, dos escravos. Essa história é muito legal. Os escravos americanos, quando eles foram libertos, né, Guerra da Secessão, aquela coisa toda, mas até antes disso, os estados do leste já tinham abolido a escravidão. E, bom, quando você é um escravo, você não tem nada, né? Quando você é jogado no mundo sem nada, a sua vida realmente é difícil, né? Dom Pedro II, por exemplo, tinha um grande plano de gradual inserção dos escravos, não sei o que, mas aí veio a República, enfim, não vamos falar de tragédias aqui agora, vamos falar então dos escravos americanos. Vários deles conseguiram ascender rapidamente, ainda em vida. O cara era escravo, tá? Estava ali na plantation, cortando cana-de-açúcar, e ainda naquela vida dele, ele conseguiu ascender e se tornar uma pessoa bem de vida, tanto social, quanto culturalmente, quanto financeiramente, através do domínio da língua culta. Esses escravos conseguiram estudar, tiveram à disposição, fundamentalmente, que o maior elemento do estudo, né, é a vontade. Aliás, talvez seja o maior elemento que há, né? Enfim. Mas, então, eles estudaram, e eles se tornaram escritores e professores e grandes nomes do Estado americano, né, da sociedade americana. Então, a norma culta é justamente um elemento de inclusão. Agora está regressivo? Não, já passou? Perdão. Então, tem mais 2 minutos para concluir. Vou terminar. Então, a norma culta é um elemento de inclusão, mas a esquerda, os regressistas sabem disso. E eu remeto vocês, mais uma vez, estou remetendo vocês para alguns lugares bons, agora vai para um lugar péssimo. Marcos Banho, o baiano, que diz que é opressão você ensinar a língua da maneira correta para os seus alunos. Opressão. Então, gente, esse decreto, esse projeto de lei, ele visa justamente, de forma preemptiva, garantir que a nossa língua maravilhosa não vai ser vítima desses carniceiros da intelectualidade. Garantir que a nossa língua vai caminhar no seu curso natural, lento, suave, prudente, conservador, maravilhoso, e vai ainda nos dar muitas alegrias. E, se Deus quiser, vai ainda servir de elemento de inclusão e de elevação de muita gente que precisa desse empurrãozinho. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo Vieira. Eduardo Vieira é presidente da Associação Brasileira de Pais pela Educação. Muito obrigado, Eduardo. Com a palavra agora,